Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria para mim estar aqui nessa noite. Confesso que a gente fica com um friozinho na barriga, né? Mas eu sei que o Espírito Santo está comigo, está aqui em cada um de nós e que a palavra que eu vou trazer para a igreja, ele primeiro falou comigo. Ele ministrou algo no meu coração. Então, que você, como o pastor Alírio falou, ministrou as nossas vidas na semana passada, que você seja a terra boa, né? O solo fértil, que vai produzir, vai frutificar 100 por 1. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos dependentes de Ti. E eu tenho certeza, Pai, que esta palavra, Senhor, falará ao coração da Tua igreja, porque falou ao meu coração também. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso convidado de honra. A glória aqui é para Ti, Jesus. A glória é Tua, o louvor é Teu, a honra é Tua. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para a Tua igreja nessa noite, Pai. Que nada, Senhor, nada saia do Teu controle. Que toda palavra, Senhor, lançada aqui, Senhor, venha frutificar a 100 por 1, Senhor. Que esse solo seja fértil, Pai. Que ele seja, Senhor, um solo já preparado, Senhor, com fé, com esperança, com amor, para produzir a 100 por 1. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos. Vou ligar o meu cronômetro, que o pastor Ney me deu um tempo aqui. Primeiro eu vou abrir a Bíblia, pastor, para ganhar um tempinho aqui já. Amém. Irmãos, eu quero hoje falar um pouquinho com vocês sobre identidade. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler alguns textos. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje é 2 Samuel, capítulo 9, e o versículo do 1 até o 10. 2 Samuel 9, do 1 até o 10. E a palavra do Senhor nos diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos, e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Até aqui, irmãos. Amém? Irmãos, para quem quiser anotar, né, quem está fazendo as anotações, o título que eu dei para essa ministração, que eu sei que foi o Senhor que me deu, é Quem sou eu na presença do rei? Se você quiser anotar, o texto base então, 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 até o 10.
E eu vou fazer primeiro uma introdução para que você entenda do que nós vamos tratar nessa noite. Davi já tinha sido ungido rei em Israel, Saul já havia sido rejeitado por Deus, e Davi, ele tinha uma amizade muito linda com o filho de Saul, Jonatas. Mesmo seu pai perseguindo Davi, Jonatas fazia Davi conhecer todos os planos de Saul. E eles fizeram uma aliança, eles fizeram um trato entre eles, que se acontecesse algo com Jonatas, Davi cuidaria de toda a sua família. E se acontecesse algo de ruim com Davi, Jonatas também cuidaria de toda a sua família. E a Bíblia vai narrar que aconteceu uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel, onde foi morto os filhos de Saul, Jonatas e mais 3 filhos de Saul e também o rei Saul. O rei Saul, ele se matou, né? Ele se lançou sobre a própria lança. Ele não foi morto pelo inimigo. Então, a partir deste momento, Davi, né, começa o reinado dele, após a morte de Saul. E eles fizeram essa aliança, Davi e Jonatas fizeram essa aliança. E nessa época, Jonatas, ele tinha um filho chamado Mefibosete, como a gente leu aqui no texto, que tinha 5 anos de idade nessa época. Quando veio um dos israelitas avisar a família de Saul que todos da casa de Saul estavam mortos, a serva, a ama que cuidava de Mefibosete, ela pega ele no colo e foge com ele. Ela foge para quê? Para garantir a sucessão do reino, para garantir que aquela família continuasse a ter um herdeiro. E ela foge com Mefibosete, e Mefibosete cai do colo dela, e a Bíblia relata que ele fica aleijado de ambos os pés. E ali ele é levado para Lodebar. Então aqui, irmãos, vai começar o nosso primeiro ponto, tá? Identidade distorcida. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Essa foi a pergunta que Mefibosete fez a Davi quando chegou na presença do rei. Irmãos, Mefibosete, ele estava inserido numa realidade de miséria. Essa palavra Lodebar, ela significa lugar sem pasto, lugar sem alimento, um lugar onde você não tem uma perspectiva de vida. Tem alguns historiadores que dizem que Lodebar era um lugar de miséria e sequidão, e que somente iriam para lá pessoas doentes e que não tinham expectativa de vida, que não tinham mais família, algo do tipo. Irmãos, esse lugar era o lugar onde Mefibosete estava inserido. Então, por que ele chega diante de Davi sabendo que ele tem uma herança real? Ele é filho de rei, ele era o sucessor do trono. A gente sabe que Davi já tinha sido ungido rei e que Saul tinha sido rejeitado, mas ele ainda tinha o sangue real. Ele tinha o sangue de Jonas, ele tinha a herança de Saul, seu avô. Mas a realidade dele era totalmente contra aquilo que ele estava vendo que Davi queria propor a ele, né? E às vezes, irmãos, a gente está assim, num lugar de sequidão, quando a gente está longe do rei, quando a gente está longe de Deus, no lugar onde não tem alimento, onde a gente vê que as nossas frustrações, elas são a nossa realidade, e a gente não consegue enxergar além daquilo que os nossos olhos estão vendo, apenas as circunstâncias diante dos nossos olhos. Então era assim que Mefibosete estava se sentindo. E ele fala: o que tu queres com um cão morto como eu? Nesse primeiro ponto de identidade distorcida, Mefibosete, ele não se vê como uma herança real. E muitas vezes, irmãos, nós também, quando a gente está preso àquilo que nos aconteceu no passado, talvez a falta de paternidade, frustrações, decepções, tragédias, a gente não consegue ver que a gente é filho, que a gente é herdeiro das mansões celestiais. E a gente foca só no que a gente vê no horizontal aqui. A gente não consegue ver que Deus, ele tem algo maior para nós. E nesse ponto, quando você está nesse ponto, você pode ter certeza que a sua identidade, ela não está alinhada com o que Deus tem para você.
Mefibosete, ele estava sem esperança. E muitas vezes eu e você olhamos as circunstâncias e pensamos, o que tem mais para nós, além disso? O que tem para mim, além dessa frustração que eu vivo hoje, da minha família toda fora da presença de Deus, da minha família longe do rei? Era isso que Mefibosete estava pensando na mente dele, era isso que ele estava vivenciando. E ele não se vê com essa identidade real, ele não se vê como um filho sucessor de um trono. Mas Davi, ele faz uma promessa para Mefibosete. E aí eu vou entrar no ponto 2. O ponto 1 e 2 vai ser bem rápido, irmãos. O ponto 3 que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. O ponto 2, há um lugar à mesa. Há um lugar à mesa. E o versículo que nós vamos reler é 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. E diz assim: Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E aqui eu quero trazer uma notícia boa para você. Se Davi, sendo homem igual eu e você, ele se lembrou da promessa que ele fez lá atrás. Irmãos, o menino tinha 5 anos, quando Saul e Jonatas morreram. A Bíblia não relata quanto tempo antes Jonatas e Davi fizeram esse acordo, essa aliança. Mas foi muitos anos que se passaram. E um dia, o Espírito Santo fez Davi lembrar dessa aliança. Então, se Deus te fez promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Amém? Não desanime, né? Eu tenho promessas que quando eu tinha 13 anos de idade, ainda não se cumpriu, mas eu sei que vai se cumprir. Então, se Davi se lembrou de Mefibosete, lá em Lodebar, naquele lugar seco, sem pasto, sem alimento, Deus, Ele lembra de tudo aquilo que Ele te prometeu. E a palavra dEle, irmãos, independente do que aconteça ou do que aconteceu no passado, ela vai se cumprir. Tudo que está aqui, tudo que o Senhor fala contigo na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, essa é a boa notícia, tá? Jesus, Ele cumpre promessas. Amém? Davi, ele faz uma promessa para Mefibosete. Mefibosete, você vai comer todos os dias na minha mesa. E você vai ter sua herança restituída. Uma pessoa que estava totalmente, irmãos, no fundo do poço. Totalmente afundada nas suas frustrações, nas suas tragédias. Ela, do nada, a gente sabe que não é do nada, mas de repente que demorou tantos anos, né? O de repente que demorou tantos anos. Ele tem a sua herança real restituída. E ele vai comer pão todos os dias à mesa de Davi. E quando fala em comer pão todos os dias, Davi estava fazendo um convite para ele. Dizendo assim, ó, Mefibosete, eu não quero só te devolver tua herança, eu quero também me relacionar com você. Amém? E é isso, irmãos. Glória a Deus. Porque quando a gente traz alguém para a nossa mesa, irmãos, o que a gente quer? A gente quer relacionar com ela, né? Eu sei que se eu convido a Laura, eu não posso pôr ervilha na minha comida, né? Não pode ter Coca-Cola. Então, no relacionamento, o que acontece? A gente conhece o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, né? Então, Davi estava fazendo esse convite. Mefibosete, você vai comer todos os dias na minha mesa, eu quero me relacionar contigo. E se a gente trazer essa verdade espiritual para a nossa vida, é o que Deus quer, irmãos. É o relacionamento. Ele quer falar para nós o que Ele tem de valor, Ele quer botar dentro de nós. E isso a gente só consegue onde? Na mesa, no relacionamento. Quando a gente convida alguém para ir na nossa casa, o que a gente faz? Uma comidinha. É para onde que a gente vai? É para a mesa? Então, Deus, Ele quer isso, Ele quer relacionamento, Ele quer ter intimidade, Ele quer colocar dentro de você o que é valor para Ele e Ele vai transferir para você. Porque como a gente anda junto com pessoas que elas conseguem colocar coisas delas para nós, Deus quer fazer isso com nós. O plano original de Deus é relacionar com o homem. Todos os dias ele ia atrás de Adão e Eva. Todos os dias ele ia lá no paraíso falar com eles. Então esse é o desejo de Deus, irmãos. E Jesus veio para restaurar isso. Hoje nós temos o livre acesso.
de ter essa intimidade, de poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, eu não tenho forças, mas eu sei que Tu estás aqui. Então é isso que Deus quer. Essa história de Mefibosete e Davi, ela vai trazer muitas verdades espirituais. Como que Davi quer cumprir uma aliança? Como que Davi quer cumprir aquilo que ele tinha falado lá atrás, irmãos? Isso traz uma verdade espiritual, porque Deus também é assim, Ele cumpre as promessas que Ele faz para nós. Amém? Quando a gente se relaciona com Deus, a gente aprende dEle e os princípios que Ele tem para a nossa vida. Então não adianta, irmãos, não tem outro meio de a gente aprender de Deus, se não for através do relacionamento, se não for através da sua palavra, se não for através da oração, buscando Ele. Amém? O terceiro ponto é: a mesa do rei nos traz cura. E aqui, irmãos, eu vou ter que introduzir 2 acontecimentos, para que a gente entenda o que a gente vai ler. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 19, e o versículo 30. 29 e 30, desculpa. 2 Samuel, capítulo 19, o 29 e o 30. Mas se vocês quiserem anotar e para amanhã ler no grupo familiar, o contexto é do 24 ao 30, tá? Mas nós só vamos ler esses 2 aqui, ó. Respondeu-lhe o rei: por que ainda fala dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Irmãos, esses versículos aqui, vocês só vão entender depois que eu fizer essa introdução. Aconteceu 2 conspirações, uma contra o rei Davi e uma contra Mefibosete. O rei Davi, ele tinha um filho chamado Absalão. Absalão, ele tinha uma ambição de ser o sucessor do rei Davi, de conquistar o trono. E durante 4 anos da sua vida, Absalão fez uma campanha política muito forte em todas as tribos de Israel. E ele ia nas portas das cidades e falava: olha, se eu fosse juiz, eu conseguiria resolver isso aí para você. Ele fez uma campanha durante 4 anos, em todas as tribos de Israel. E o povo começou a se afeiçoar por ele, a criar por ele realmente uma sensação de que ele seria o próximo sucessor. E certo dia, Absalão pediu autorização para Davi para ir até Hebrom, uma outra cidade. Segundo ele, prestaria culto ao Senhor e faria sacrifícios, mas isso na verdade não era verdade. E ele lá então se autoproclamou rei de Israel. O povo estava muito apegado a Absalão imagina, gente, 4 anos ele ficou fazendo uma campanha política, 4 anos. E ele sempre fazia com que o povo achasse que ele seria o melhor rei. E o povo começou a seguir Absalão. Ele tinha muitos homens e o povo realmente seguiu Absalão. Davi foi avisado. E Davi, com medo de Absalão, ele foge do palácio. Ele foge com os seus homens valentes, homens de guerra. Ele foge com muitas pessoas. E nessa fuga, irmãos, muitas pessoas vão até Davi, umas para levar mantimento e outras para amaldiçoar. Teve os 2 tipos de pessoas, tá? Então, Davi foge do palácio e Absalão vem de Hebrom para Jerusalém para tomar o reino, para tomar o trono de Davi. E nessa fuga de Davi, Ziba, que é o servo, que já era servo da casa de Saul, ele também vai ao encontro de Davi. E ele vai com o mantimento, ele vai com os jumentos abaldados, como diz aqui, com frutas de verão, ele vai com vinho. E ele chega diante de Davi e Davi fala para ele assim, ó: por que Mefibosete não veio com você? E Ziba responde: ele não veio porque ele tem a certeza de que agora o trono do seu pai vai ser restituído à família dele. E Davi fica muito furioso, porque na verdade Davi agiu com bondade para Mefibosete. Mas isso era uma conspiração, mas Davi não sabia. Então, Davi faz
naquele momento de fúria, Davi faz uma promessa a Ziba. E ele fala assim, ó, tudo que é de Mefibosete agora é teu, fica para você. Porque Ziba, irmãos, ele tinha certeza que Davi não voltaria mais, que realmente Absalão assumiria o reinado de Israel. Mas isso não aconteceu. Os homens de Absalão e os homens de Davi tiveram um confronto. E Absalão foi morto, a Bíblia vai relatar, Absalão foi morto. E os homens de Davi venceram aquela batalha. E Davi volta então para o palácio. Volta para Jerusalém. E na volta, Mefibosete vai ao encontro de Davi. E daí vai acontecer essa situação que a gente leu aqui. Tem um contexto, mas como a gente leu esses 2 versículos. Respondeu-lhe o rei, por que ainda você fala dos teus negócios? Porque aqui Mefibosete ele vai falar que Ziba, ele enganou ele fez uma conspiração. Que ele que pediu para carregar os jumentos para ir em contra o rei Davi. Mas como ele era aleijado dos pés, ele não pôde ir junto. E Mefibosete foi sozinho para fazer essa trama contra Ziba foi sozinho para tramar contra a vida de Mefibosete. Então, irmãos, o que aconteceu ali? Davi queria dar tudo para Ziba, o que era de Mefibosete. A herança que era de Saul, Davi passou para Ziba, mas ele não sabia da conspiração. Então, quando o Mefibosete foi falar com Davi, Davi disse assim, então tá, vamos fazer assim, ó, tu vai ficar com a metade só. E daí Mefibosete fala, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? Lá no começo, quem era Mefibosete? Um cão morto, sem identidade. Ele não sabia mais para onde ele ia. E aqui ele diz, pode ficar com tudo. O que me importa é estar na presença do rei. Ele não se importou, irmãos, com a herança. Ele não se importou com a herança. Ele viu de onde ele foi tirado, da miséria que ele foi tirada. E às vezes a gente, irmãos, como filho de Deus, a gente não se enxerga como filho de Deus. A gente tem a nossa identidade distorcida. A gente foca simplesmente naquilo que nos aconteceu lá no passado e esquece de olhar o que Deus já fez por nós. O sacrifício de Jesus, irmãos, olha do que Deus fez por nós, o sacrifício de Jesus na cruz. Apagou tudo o que nós tínhamos feito lá atrás e ainda o que nós vamos fazer. E a gente não reconhece essa herança que a gente recebeu, né? O valor que isso tem para nós. O valor de ter a comunhão com Deus, porque nós estávamos afastados, irmão, da comunhão. Se o sacrifício de Jesus não tivesse sido, se Deus não tivesse entregado Jesus se entregado por nós, nós não tínhamos esse acesso. A comunhão não estava restaurada. E aqui Mefibosete nos ensina, irmãos, que a presença, de estar na presença de Deus, de estar na presença do rei, ele vai o quê? Ele vai curar nossas emoções. Deus, ele vai curar as nossas emoções. Quando eu li assim, a primeira vez essa história, eu não entendia muitas coisas. Há muitos anos atrás eu li e eu não entendia. Mas parece que quando Deus quer te mostrar algo, dá uma clareada assim que nem sabe de onde que veio tanta coisa. E eu percebi, irmãos, que esse sentimento de rejeição que Mefibosete sentia, de chegar ao ponto de dizer, eu não sou nada, eu sou um cão morto. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não tive um pai, eu não tive paternidade sobre a minha vida. Eu não tive alguém que me incentivou, eu não tive alguém que disse que eu ia vencer, eu não tive alguém que me impulsionou a fazer aquilo que eu deveria fazer. A falta de paternidade fez com que Mefibosete ficasse apenas olhando a sua circunstância, as circunstâncias que ele vivia. Quando a gente se relaciona com Deus, assim como aconteceu com Mefibosete, o nosso caráter ele é transformado, irmãos.
Não tem como ter um caráter transformado se tu não se relacionar com teu pai. Por que Mefibosete estava naquele estado? Ele não tinha um relacionamento com o pai. Tudo que ele tinha, irmãos, era tragédia. Não tinha herança, não tinha família, estava aleijado dos 2 pés. Ele tinha uma vida frustrada, sem perspectiva nenhuma. Mas quando ele se relaciona com Davi, e ele recebe de Davi a bondade, ele vê que há algo a mais para ele. Então, o que a gente precisa entender, mesmo que a gente tenha herança, mesmo que a gente tenha cargos, mesmo que a gente tenha dons, o dom é importante, irmãos? Sim, a Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo todos os dons. Só que nem os dons pode tirar a importância do relacionamento. Nada, não tem nada. A gente cantou ali antes, nada melhor que o nosso Deus, né? Não tem nada, irmãos. Não tem nada melhor do que relacionar. E Mefibosete, ele faz essa alusão a Davi. Ziba pode ficar com tudo. Eu não quero nem a metade, ele pode ficar com tudo, porque o que me importa é estar na presença de Davi, é estar na presença do rei. E é isso que nós precisamos, irmãos, relacionar com Deus e ter essa convicção, que embora a gente tenha tudo, a gente tenha herança, a gente tenha a vida eterna, a gente esteja com a nossa salvação garantida, o que vai importar é a nossa comunhão com Deus, é o nosso relacionamento, a nossa intimidade. Você pode ter o que você quiser na sua vida. É bênção de Deus? É, mas a prioridade precisa ser o teu relacionamento com Deus. A tua prioridade precisa ser fortalecer esse relacionamento. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você tem esse relacionamento de mesa, quanto mais você tem essa intimidade com Ele, de saber o que Ele quer para ti, o que Ele tem para ti, quem é Ele para ti, mais você vai se parecer com Ele. Uma coisa que me chamou a atenção, eu creio que o Espírito Santo falou para mim nessa semana, foi o seguinte: a mesa que tu te alimenta vai definir os frutos que tu vai gerar. A mesa que tu se alimenta vai definir os frutos que tu vai gerar. Irmão, se você ficar só assistindo televisão, sinto muito, mas os seus frutos vão ser uma tragédia. Se você ficar só nas redes sociais, vai ser uma tragédia. O único lugar que você pode gerar frutos para a vida eterna é na presença de Deus. Amém? E eu tenho certeza, irmãos, que foi o Espírito Santo que falou isso para mim nessa semana. A mesa que tu te alimenta é o que vai fazer. Ali vai ser gerados frutos. Ali vai ser gerados frutos. Na mesa que tu te alimenta. Não dá para querer colher laranja de pé de maçã, né, irmãos? Então, se você não buscar a Deus, se você não ler a sua palavra, se você não se relacionar com Ele, você nem vai saber o que Ele te prometeu. Esse já é o começo. Você não sabe o que Ele te prometeu. A gente até no grupo familiar a gente fala, né? Que a gente precisa todos os dias ler a Bíblia. Todos os dias a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa conhecer o que a Bíblia está dizendo a nosso respeito. Porque eu não quero ficar 20, 30 anos da minha vida uma coitadinha, irmãos. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada de Deus. Deus, Ele pagou um alto preço por mim. Ele entregou seu filho na cruz. E eu não vou viver de migalhas, irmão. Eu vou viver do melhor do que Deus tem para mim. Então é isso que a gente precisa entender. Você é filho, você é herdeiro, você tem uma herança real. O seu sangue é real, irmãos. Não aceite menos que isso. Não aceite menos do que a presença de Deus para a tua vida. Porque Ele é verdadeiro, Ele é real e Ele é justo. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E algo que me chamou a atenção também, irmãos, são esses dois comportamentos, o de servo e o de filho. O que o servo queria? Já está acabando o meu tempo. O que o servo queria, irmãos? O Ziba, o servo, ele queria somente coisas naturais.
Ele queria herança, ele queria posse, ele queria cargo, ele queria posição. O filho não. Porque Davi fala para Mefibosete, você vai comer pão comigo todos os dias à minha mesa, como um dos meus filhos. O filho, ele quer o quê? Ele quer relacionamento. Se você está aqui nessa noite e você pensa assim, ó, eu quero servir a Deus. Beleza. A gente precisa servir a Deus, mas primeiro a gente precisa ser filho. O serviço, irmãos, não vai levar a gente a lugar nenhum. A filiação vai. Deus, ele quer filhos. E os filhos, quando eles sabem a sua posição, quando eles sabem a sua identidade, eles servem por amor. Então, nada vai se comparar, irmãos. Nada. Os teus dons, o teu ministério, nada vai se comparar à presença de Deus. E para finalizar, a verdade prática, irmãos. Qual que é a verdade prática, Lu, de tudo isso que tu falou? A verdade prática para mim, talvez para você pode ser outra, mas para mim, primeira delas, Deus cumpre promessas. Amém? Segunda, enquanto eu não me relacionar com Deus, eu vou viver numa sequidão. Talvez no padrão do mundo, você possa olhar e ver, não, tá legal. Mas esse não é o padrão para nós, irmãos. O padrão para nós é a palavra. Então, Deus cumpre promessa. Enquanto não me relaciono com Deus, eu vivo nessa sequidão. Quando eu tenho acesso à mesa de Deus, a minha sorte é restaurada. E em Deus, a minha identidade de filho amado, ela é resgatada. Amém? E nada, irmãos, nada nesse mundo se compara à comunhão que a gente tem com Deus. Nada. Então, irmãos, essa palavra de 2 Samuel, ela falou muito ao meu coração de que realmente o que eu preciso é valorizar aquilo que Jesus já fez por mim. Ele conseguiu esse acesso. Ele conseguiu me levar de volta para a comunhão. Então, como eu lido com isso? Como Mefibosete lidou com a bondade de Davi, trazendo ele de volta para o palácio? Ele estava num lugar seco. E Davi trouxe ele de volta para o palácio. E como ele reagiu a essa situação, à bondade de Davi? Ele honrou a Davi. Ele não se preocupou com os benefícios. Ele não se preocupou com estar com herança. Tudo. Imagina a herança que tinha de Saul, irmãos. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa a herança de um rei. Imagina, ele não se prendeu a isso. A única coisa que ele quis é ficar na presença de Davi. Então, foque nisso, irmão. Em ficar na presença de Deus. Independente da tua vida lá atrás, independente do que é hoje. Foque em ficar na presença de Deus. Não se importe com benefícios, com cargos, com posições, porque isso tudo vai ficar. Mas o teu relacionamento com Deus, ele permanece para sempre. Amém? Então era essa palavra, irmãos, que eu tinha para trazer para a igreja, que ela possa realmente falar ao teu coração durante essa semana, que você venha tirar verdades espirituais daqui. Leia esses textos, medite nessa palavra e eu creio de todo o meu coração que ela vai frutificar. Amém? Glória a Deus.